Senhor Jesus, vamos começar nosso estudo. Olha por nós aí, Priscila. Nossa líder do louvor. Né, Priscila? Você vai vir, Priscila? Se não tiver trabalho, também. Tá bom, vai. Amém. Senhor, muito obrigada nessa noite. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pela vida dos pastores, Senhor, que nos ensinaram. Senhor, não faça nenhuma parte da tua palavra, nenhum estudo, Senhor, que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações. Porque é o principal, é o que nós precisamos aprender, Senhor. Guarda as vidas de todas as famílias aqui representadas, Senhor, e nos abençoe mais uma noite com o teu ensino que vem de ti. Amém. Apocalipse capítulo 10. Nós veremos todo o capítulo hoje, se assim Deus permitir, do versículo 1 até o versículo 11. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1. Só lembrando que, quando nós chegamos lá no capítulo 7, por exemplo, nós vimos um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo. E aí o intervalo seriam os 144 mil selados. O sexto selo nós vimos que era a vinda gloriosa de Cristo. E a pergunta é, quem é que pode ficar em pé nesse dia? Para responder quem é que pode ficar em pé nesse dia, o livro de Apocalipse não dá o sétimo selo de cara. Dá primeiro a história dos 144 mil selados e o louvor dos glorificados no céu, né? Porque são esses que são selados pelo Espírito de Deus, que são capazes de ficar em pé diante da vinda gloriosa de Cristo. Número 12 no Apocalipse, um símbolo para o povo de Deus. Então 144 mil vimos, até usamos o capítulo 14, para compreendermos que se trata dos comprados da terra, daqueles que foram resgatados de entre os homens, os discípulos, os seguidores do Cordeiro. Então, nesse intervalo do capítulo 7, nós temos o sexto selo, a vinda de Cristo. Quem é que pode ficar em pé no dia da vinda de Cristo? Aqueles que têm o selo do Espírito, que estão selados pelo Espírito. Ok. O sétimo selo vai aparecer lá no capítulo 8, que é o juízo final, ou o juízo de Deus, né? E aí nós começamos a história sendo contada novamente, para quem está desde o início, lembra disso? Agora através de trombetas. Vegetação destruída em parte, água salgada destruída em parte, água doce sendo destruída em parte, o sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural, a quinta trombeta, os demônios atormentando os homens, a sexta trombeta, os demônios matando os homens. E agora, foi assunto da semana passada, a sexta trombeta, e agora nós temos mais um intervalo no livro, chamado de interlúdio, né? É o intervalo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, nós temos um intervalo, 144 mil selados. Agora, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, nós temos um intervalo também. Nós iremos falar sobre o livrinho que João comeu e as duas testemunhas. Então, com certeza você já ouviu sobre as duas testemunhas do Apocalipse, né? Quem são as duas testemunhas, etc. Entraremos isso na quarta-feira que vem. Mas hoje nós entraremos no livrinho que João comeu. Pastor, nunca ouvi falar isso. Vai ouvir hoje. 7 trovões. Vai ouvir hoje. É o que nós iremos estudar hoje. Aí depois do estudo de hoje, do livro e dos trovões, nós temos as duas testemunhas. E só lá no capítulo 11, versículo 15, é que nós temos a sétima trombeta. Então nós temos mais um intervalo. A sexta trombeta no capítulo 9, do 13 ao 21. A sétima trombeta só lá no 11, a partir do versículo 15. Não é isso? Se no primeiro intervalo entre o sexto selo e o sétimo, nós temos quem é o povo de Deus, no segundo intervalo entre a sexta trombeta e a sétima, nós temos aquilo que o povo de Deus está fazendo. Você vai entender isso quando chegarmos lá no final. Se entre o sexto selo e o sétimo selo é quem é o povo de Deus, entre a sexta trombeta e a sétima, nós temos o que este povo de Deus está fazendo. E aí eu explico daqui a pouco o que eles estão fazendo, ou o que ele, né, o povo está fazendo. Versículo 1 diz assim: por favor. Vi
outro anjo forte descendo do céu. Isso aqui é interessante, porque já apareceu no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, um anjo forte. Aqui nós estamos diante de alguns anjos com algumas trombetas. E o texto diz: vi outro anjo forte. Alguns dizem que esse anjo forte do capítulo 10 é Cristo, é Jesus. Mas não pode ser por alguns motivos. E fica muito claro que não é a partir do versículo 5 e 6. Nós iremos chegar lá. Agora, será que este anjo forte é o mesmo do capítulo 5? Também me parece que não. Volta lá comigo, no capítulo 5. Obrigado, Vitor. A partir do versículo 2. Apocalipse 5, 2 diz assim, ó: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O texto está dizendo: vi um anjo forte. Voltando para o capítulo 10, versículo 1, vi outro anjo forte. Então parece que é outro anjo forte que se sobressai em relação aos anjos que estão tocando as trombetas. Mas não me parece ser Jesus, como alguns interpretam, e também não me parece ser o anjo do capítulo 5. Seria outro anjo forte, mas no capítulo 5 nós não temos detalhes desse anjo. Agora, aqui nós temos alguns detalhes do anjo. Olha que interessante. Vi outro anjo forte, e não é Jesus mesmo, porque é outro anjo, não o anjo. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a figura do anjo do Senhor, que não é um anjo, é o anjo, artigo definido, o anjo do Senhor. E quando o Antigo Testamento apresenta o anjo do Senhor, talvez seria uma teofania, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. Mas aqui é outro anjo forte, é da mesma categoria de anjos fortes, mas é outro, não pode ser Jesus. Mas alguns entendem ser pelas características que nós iremos ler agora, olha. Descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Então olha a visão que João está vendo. João está vendo um anjo. Este anjo é forte, desce do céu, é envolto em nuvem. Nuvem na Bíblia pode nos trazer o significado de um cuidado de Deus, de um envolvimento de Deus diante de alguma situação, como por exemplo, lá no deserto, quando a coluna de nuvem cobria os israelitas durante o dia, na sua caminhada. Então pode ser que seja um anjo com uma proteção divina em algum momento de caos ou dificuldade ou de juízo. O texto também diz que envolto a esse anjo já tem a nuvem e também tem arco-íris por cima da cabeça. E lá no capítulo 4, o arco-íris é aquilo que está em volta do trono de Deus. Aquele que está em volta, ou melhor, aquele que está sentado no trono é como jaspe, sardônio. Em volta tem um arco-íris de esmeraldas, mostrando talvez, é o que alguns estudiosos dizem, um símbolo sobre misericórdia de Deus. E por quê? Porque o arco que foi estabelecido no céu aparece pela primeira vez como um símbolo de Deus, trazendo misericórdia à terra, prometendo não destruir mais a terra com água, lá nos dias de Noé. Então, parece que o arco é um símbolo de misericórdia, enquanto nuvem na Bíblia é um símbolo de proteção, o arco poderia ser um símbolo de graça, de misericórdia, que emana do trono de Deus, como vimos no capítulo 4. Um pacto, um compromisso de Deus misericordioso de não mais destruir a terra com água. E este arco que lá apareceu para Noé, no capítulo 4 apareceu em volta do trono de Deus como um símbolo de misericórdia. O texto também diz que este anjo tinha o rosto como sol, é uma presença gloriosa, e as pernas como colunas de fogo.
Então, ao mesmo tempo que ele brilha como o sol, ele traz coluna de fogo. Parece que ao mesmo tempo que ele é glorioso, majestoso, ele traz juízo. Pode ser que seja isso, né? E o versículo 2 diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto. Olha que interessante. Lá no capítulo 5, onde aparece o anjo forte, um anjo forte, é no contexto do livro que ninguém pode pegar. Lembra disso? Agora, no capítulo 10, não é um livro que ninguém pode pegar, selado com 7 selos. No capítulo 5 tem um anjo forte. No capítulo 5 tem livro. Mas no capítulo 5 tem livro selado com 7 selos. E lá no capítulo 5, ninguém pode pegar um livro, a não ser o cordeiro e o leão. Quem é o cordeiro e o leão? E que venceu a morte. E que é a raiz de Davi. Eu não conheço outro, a não ser o Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Só que agora tem anjo forte, tem características para anjo, no 5 não tem características. Diz que é outro anjo forte, me parece ser outro anjo mesmo, e não o do capítulo 5. E outro anjo, que também não são os anjos das trombetas. Tudo isso em uma visão de João, glorioso, forte e poderoso. E dentro dessa visão, na mão do anjo, um livrinho aberto. Se no capítulo 5 é livro e está na mão daquele que está sentado no trono, agora é livrinho e está na mão do anjo. E se no capítulo 5 o livrinho, ou melhor, o livro está amarrado, preso, aqui está aberto. Fechado, né? Aqui está aberto. Agora, olha o alcance desse anjo e o alcance daquilo que está no livrinho. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. A ideia aqui seria um alcance mundial e global. Aquilo que o anjo tem para falar e aquilo que contém no livrinho é de alcance mundial, é de alcance global. E a prova disso é o 11, o versículo 11. Vamos ler, depois a gente volta. Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, separando o anjo forte do capítulo 5 do 10, nos dá certeza de que não é o mesmo anjo. As diferenças são grandes. No 5 é um anjo, é um livro, e o livro está na mão do que se assenta no trono. No 10 é outro anjo, tem características, diferente do 5, que não tem características. E o livrinho está aberto e na mão dele. Agora, este anjo que tem o livrinho aberto colocou o pé dele, o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O alcance é global. O alcance é mundial. Diz respeito a algo para todo o planeta. Mas o 3 diz: e bradou, gritou alto, forte, em grande voz, como ruge um leão. Jesus não ruge como um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aqui, como um leão, ele ruge, é alto. E o texto diz: e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Irmão, presta atenção, 7 no livro de Apocalipse, eu já falei, mas vamos ver se você lembra, representa o quê? A perfeição de Deus. O número 7 é o número para Deus. No Apocalipse, 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Os 7 selos nós vimos. Quem lembra dos 7 selos? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, os mártires, a vinda de Cristo e o juízo. As 7 trombetas estamos vendo. Vegetação destruída em parte, água salgada destruída em parte, água doce destruída em parte, sol, a lua e as estrelas perdendo seu curso natural, os demônios atormentando, os demônios matando e a vinda gloriosa de Cristo, que nós vamos chegar no capítulo 11. Nós também temos as 7 taças, os serão os homens, total destruição das águas salgadas, total destruição das águas doces, o sol queimando os homens, o trono da besta sendo destruído, o Armagedon e o juízo de Deus. Agora, os selos, as trombetas e as taças foram anunciadas. Agora nós temos mais um grupo de 7. 7 trovões. Só que selos, os 7 selos são falados.
Todo mundo estuda os 7 selos. As 7 trombetas, todo mundo estuda. As 7 taças, todo mundo estuda. Agora, talvez alguém aqui nunca ouviu dizer que no livro de Apocalipse também tem 7 trovões. Quer ver? Seja sincero, quem nunca ouviu falar? Está aqui escondidinho. 7 trovões. Tem 7 selos, todo mundo já viu. Tem 7 trombetas, quem já ouviu falar dos selos? Quem já ouviu falar das trombetas? Quem já ouviu falar das taças? Todo mundo. Agora, e os 7 trovões? Ninguém nunca ouviu falar. Por que não? O anjo está com o livrinho na mão. E esse livrinho na mão, ele segura e coloca um pé direito na água e um pé direito na terra. E ele vai anunciar. E quando ele anuncia, sai trovão da boca dele, e esse trovão é misturado com um barulho que parece leão, é algo poderosíssimo. Só que olha o 4. Logo que falaram os 7 trovões, olha João, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Era para a gente estudar aqui mais tempo ainda o Apocalipse. Se você está achando difícil o Apocalipse, ia ser mais difícil se tivéssemos também que interpretar os 7 trovões. Só que esta voz, este que está conversando com João, quando João pegou, porque João está escrevendo, pega as coisas que vistes, que são e as que hão de acontecer depois dessas. Capítulo 1. Você vai escrever e vai mandar para as igrejas da Ásia. João, anota a revelação. Lá no último capítulo. E ninguém vai poder retirar e ninguém vai poder acrescentar nada dessa revelação. Então anota, João. Imagina João na ilha de Pátimos. Fazendo igual o Marcelo está aqui, ó. As revelações estão vindo, as visões estão vindo, e ele está anotando, ele está escrevendo. Irmãos, deveria ter João talvez uma concentração gigantesca na ilha de Pátimos. Porque você está vendo visões, e a visão do um é o Cristo glorificado. Só começa por aí, o Cristo glorificado. Até para ter tinta, papel, quero cair. E ele numa condição de preso, mas ele teria direito a cartas, né? Assim como Paulo, preso em Roma, também escrevia cartas, por 2 vezes, né? Na primeira prisão ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Na segunda prisão ele escreveu 2 Timóteo. Então os presos tinham esse direito, né? Hoje também tem, a gente vai na Drummond, por exemplo, eu dava aula na Drummond e pregava na Drummond. E o que mais tinha era carta, leva essa carta para minha esposa, leva essa carta para meu filho. E eu descobri uma coisa visitando presídio. Parêntese. A Polícia Militar de Minas Gerais é a pior polícia do mundo. Porque só prende inocente. Só tem inocente. Pastor, eu estou aqui, mas a culpa não é minha não era eu não. Armaram para mim. Ah, então tá bom, sei como é que é. É só inocente lá dentro. Mas tudo bem, fecha parênteses. Voltando para o texto, João está lá com o seu direito de escrever. Inclusive, talvez foi por isso que ele usou a literatura apocalíptica para nos trazer essa revelação. Já falei isso aqui. Se ele está preso e Roma é o inimigo e ele tem que escrever e precisa passar pelo crivo, pela censura de Roma, escreve símbolos. Escreve os símbolos do Antigo Testamento aí na carta. Por isso que aqui tem Zacarias, Isaías, Ezequiel, e Ezequiel nós vamos ver hoje. Escreve em símbolos, porque lá na igreja o povo sabe o Antigo Testamento, Roma não sabe não. Então escreve de forma simbólica, porque vai passar pela censura. E quando chegar lá, todo mundo vai entender. Não é isso? Apocalipse é assim. O crente da igreja entende, lá da Ásia Menor. Roma não entendia, né? Escreve tudo e está escrevendo tudo, mas na hora que ele está vendo o anjo falando, proferindo, desferindo, sei lá se existe essa palavra, trovões, como se fosse um leão também, ele já pega a tinta, ele já pega a pena, e eu vou escrever que agora já tem mais um grupo de 7 aí. 7 trovões. Aí Deus não, né? O anjo fala com ele assim, ó,
Não é para escrever, não. Guarda em segredo. Porque você não vai escrever isso. Ou seja, só João teve acesso ao que significa esses 7 trovões. João sabe. Nós não sabemos. Não sei se vamos saber. Se alguém lembrar, lembra. Pergunta lá, quando chegarmos. João, e os 7 trovões? Aí vai perguntar, o que está escrito? Que não é para falar. Então não é para falar. Não é isso? Vai falar com a gente. Agora, se ele puder revelar lá, o que seriam esses 7 trovões? É impossível saber. Talvez trovão seria um símbolo de juízo, etc. Pode ser, mas não nos é narrado. E é até bom, porque isso nos faz refletir sobre algumas coisas. Existem muitos debates teológicos e que nos acrescentam muito. Só que você já percebeu que vai chegando em algum ponto do debate que os debatedores, vamos dizer assim, começam a ficar sem respostas. Porque realmente tem coisa que não foi revelada. E é muito mais fácil a gente confessar dizendo assim, olha, isso eu não sei. Mas não é eu não sei porque não foi revelado. É eu não sei porque não... Não é que eu não sei porque eu não estudei. É eu não sei porque não foi revelado. Tem coisa que não foi revelada. Qual a origem do mal? Não foi revelado. Como surge o mal no coração de Satanás? No céu. Não foi revelado. Qual foi o mal? A soberba. 1 Timóteo 3,6. Se, já falei isso aqui, não vou explicar, já expliquei isso aqui uma vez. Se Ezequiel 28 e Isaías 14 estiverem falando de Satanás, se, o problema então seria eles querer ser semelhante ao Altíssimo. Mas como isso pode acontecer? Se foi no céu. Como isso pode acontecer se Deus estava lá presente? Como isso pode acontecer se ele foi criado perfeito? Como isso pode acontecer? Deus é o autor do mal? Não. Alguma coisa sai do plano de Deus? Também não. Então isso estava no plano? Sim e não. Como explicar? Não explica. Ele deu liberdade a Adão e Eva para pecar se quisesse. E eles pecaram. Mas não poderia ser diferente, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus já viria à Terra. Só que ele veio à Terra por causa do pecado. Um pecado que não pega Deus de surpresa, mas que não foi ele que planejou, mas que nada sai do seu planejamento. A Trindade já tinha esse plano todo. Isso. Antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É. Como compreender coisas que não nos foi explicada? Deuteronômio 29 diz que existem coisas que pertencem aos homens, as coisas reveladas. E existem coisas que não foram reveladas, que só pertencem a Deus. E é muito maior o número das coisas que não foram reveladas do que o número das coisas que foram reveladas. Nós temos 66 livros de coisas na eternidade. Existem 66 livros de coisas que foram reveladas. Mas, por exemplo, João disse que se fossem escrever os milagres que Jesus fez aqui na terra, não caberia os livros no mundo. Fala. Eu entendi que quando esse anjo pisou, né, no mar e na terra, ele bradou. E aqui fala que os 7 trovões, eles têm voz própria. Então, não seria o anjo que lançou essa voz, mas seriam vozes próprias de trovões, né? Não, sim, que veio através do anjo, mas são 7 revelações. É como se fosse o anjo trazendo... Logo que falaram os 7 trovões, bem complexo isso aí, né? Porque no meu entendimento aqui eu estou entendendo que são vozes, são pessoas diferentes, não digo, não são pessoas, né? Mas o anjo bradando, pisando sobre a terra e o mar, e os trovões lançando vozes próprias e falando também. Não, é isso mesmo. É isso. É isso. O anjo traz a revelação. A revelação tem os seus desencadeamentos, que são as 7 vozes.
É como se o anjo trouxesse a trombeta, mas o anjo não é o que acontece na trombeta. É a mesma coisa o anjo dos trovões. Traz os 7 trovões, cada um tem a sua peculiaridade e particularidade. Mas do que se trata? O texto diz, não escreve. Porque tem coisa que foi revelada e tem coisa que não foi revelada. E às vezes nós, na nossa limitação, tentamos entender Deus e tentamos entender os seus mistérios e os seus propósitos e nós não vamos conseguir. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele fosse restituído? Quem aqui consulta a mente de Deus? Ou melhor, ao contrário. Quem aqui é consultado por Deus? Agora, quem aqui consegue sondar a mente de Deus? Então, é impossível, né? Como entender que Deus permitiu Satanás agir na vida de Jó se ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal? São coisas que nós não compreendemos, a não ser por um fim didático, para ensinar Jó, para nos ensinar, para tratar com a gente, para escrever um livro na Bíblia. Mas para isso Jó teve que passar por tudo que ele passou. Você não tem como ensinar de outro jeito, não. Tem. Essa palavra... Tem, mas ele não quis ensinar de outro jeito. Essa palavra celas, o que os 7 trovões falaram, ela deixa a gente meio confusa pelo seguinte, e depois fala, e não escreva. Geralmente aquilo que é selado num cartório é redigido num livro, tem carimbo e tem selo. Agora aqui, sela, mas ficou então só na mente e no coração do João? Na mente e no coração do João, exatamente. Quer ver, ó, que a palavra aqui... Ele falou para não escrever. Isso, mas é isso mesmo. Selar no coração dele. É isso mesmo. Guarde a revelação. A palavra aí para você tá cela, né? Que você falou, né? É cela que você falou, né? A palavra é cela, né? A palavra aqui para mim é guarda. Olha que interessante, guarda. Não escreve, é entre você e eu. É entre os dois. Diga. A versão inglesa, ali, o livro, né? Ela traz uma visão assim diferente no sentido de que fala assim que os trovões responderam à voz do leão. Falando assim que quando então houve um grande grito, o rugir do leão, e quando ele gritou, os 7 trovões responderam. Tá, não, mas é isso mesmo, porque olha aqui, ó. É isso mesmo, ó. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Os trovões falaram alguma coisa. João está vendo essa visão. João quer escrever, mas a voz diz, não escreve, guarda, sela. Não é para escrever. O profeta Daniel também, ele teve algumas revelações que não foram confiáveis para escrever. Daniel capítulo 12 mostra isso que você está me falando. Quer ver, ó? Daniel capítulo 12, olha como está no texto, ó. Versículo 4, Daniel 12, 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. É isso que você está falando aí. Daniel 12, 4. Daniel escreve o livro e Deus diz, sela. Mas por que ele está falando sela? Não é porque naquele tempo ele não poderia explicar o livro, não é isso. Selar, fecha, no Daniel é que isso que eu estou te revelando, e o 12 é o fim do mundo, é para o tempo do fim. Não é para agora. No caso de Daniel, Daniel, isso que eu estou te revelando agora não é para agora, é para o tempo do fim. Em Daniel 12 é um resumo do fim do mundo. Agora, vamos continuar caminhando. Nós já, até no 4 aqui já tem muita coisa, né? Mas o interessante aqui, apesar de todos esses detalhes que a gente vai conversando, mas o interessante é você sair entendendo que tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus não revela. Tem coisa que Deus vai te falar, tem coisa que Deus não vai te falar, irmão. Tem coisa que é só para você e Deus, tem coisa que é para você para dar. E você precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Tem coisa que Deus fala com a gente que é com a gente. Não é para ficar falando.
Já viu gente que recebe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, alguma coisa, e quer sair desesperado contando para os outros? Nós precisamos ter talvez essa sensibilidade de entender de Deus o que é para falar e o que não é para falar. O que é para servir de testemunho e o que é para servir de testemunho interno. Tem coisas que Deus falou com você, irmão, espera se cumprir, espera o tempo certo, depois você testemunha, depois você fala. Aprendizado interno para você ali. Vamos tomar essas aplicações, esses ensinamentos disso. Tem coisa que Deus falou que é para escrever e para falar. Tem coisa que é só entre João e Deus. Não escreve, não fala, deixa quieto. O que são os 7 trovões? Ninguém sabe, né? Agora, por que eu disse que esse anjo forte não é Jesus? Olha o 5 e o 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Por isso não é Jesus. Jesus é o que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E o juramento foi: já não haverá demora. Na visão de João, esses 7 trovões tocam, não é para saber o que é, mas vem o anjo, e esse anjo que tem o livrinho na mão, agora levanta a mão direita em um ato solene a Deus e diz: eu garanto a vocês, em nome ou na autoridade ou por aquele que criou todas as coisas, está acabando. O tempo está acabando. Já não haverá demora. Lembra que isso aqui é entre o 6º e o 7º selo. Já não haverá demora. Por que não? Porque o 7º selo é algo grandioso. Perdão, trombeta. 7ª trombeta é algo grandioso. Ó o 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que ainda não tocou a trombeta, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos e profetas. Olha que detalhe importante, irmãos. O mistério vai se cumprir, mas esse mistério Deus já havia confiado, anunciado aos seus servos, os profetas. Bíblia, mistério. Na Bíblia, mistério não é algo incompreensível, que não dá para entender. Na Bíblia, mistério é algo que foi falado no Antigo, mas explicado, clareado no Novo Testamento. Mistério também na Bíblia é algo que se cumpre em algum momento. Eu estou falando isso porque no evangeliquez nós temos a mania de falar é mistério, é mistério. Dormiu a pregação inteira, como é que foi a palavra? Mistério. Não foi mistério, você não entendeu a palavra. Porque eis que vos digo um mistério, Paulo diz, por exemplo. Qual o mistério? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Então, o mistério é algo que estava oculto naquilo que chamamos de revelação progressiva, mas que agora é revelado. O mistério é revelado. Poderia talvez até ser mistério lá na época do Antigo Testamento, aí sim. Se vivêssemos na época do Antigo Testamento, mistério. Mas agora, por exemplo, mistério de Deus ter um povo só, judeu e gentil, a igreja. Era um mistério no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento é revelado, que Deus não tem povo só da nação de Israel, Deus tem povo em todo lugar do mundo. Mistério agora revelado em Cristo. Efésios, Gálatas, deixa isso claro, né? Então aqui o anjo está dizendo, está acabando, não vai ter demora e tudo vai se cumprir no dia que tocar a 7ª trombeta, que a gente chama também de última trombeta. Quando isso acontecer, o mistério de Deus se cumpre. Quando isso acontecer, os planos de Deus se cumprem. E aí eu não vou explicar, mas eu vou ler, para ficar claro, mas lá quando chegar a gente explica. Mas eu preciso ler a 7ª trombeta. Então vai comigo para Apocalipse 11, do 15 ao 18. Ou seja, esse mistério de Deus se cumpre na última trombeta. E está perto, não vai demorar. O que acontece então na 7ª trombeta, que também é a última trombeta,
que significa o mistério de Deus se cumprindo. O que é que devemos esperar na última trombeta, que é o fim de tudo, que está perto e que é o mistério revelado de Deus? Do que se trata? Do que é isso? Apocalipse 11, 15 ao 18. Lê comigo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que te temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aleluia. Que tanto de coisa na última trombeta. Na última trombeta, o reino passa a ser de Cristo. Na última trombeta, o reino é pelos séculos dos séculos. Na última trombeta, chega o momento de julgar todos os homens. Na última trombeta, a ira de Deus está acesa. Na última trombeta, tem juízo para ímpio. Na última trombeta, tem galardão para crente. Do que se trata isso? Do que o texto está falando? Da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo e da passagem que teremos para o novo céu e a nova terra. Aleluia. A eternidade. Por isso que, voltando para o capítulo 10, versículo 7, nós compreendemos o que é o mistério de Deus. Tudo vai desembocar lá nesse mistério de Deus. O novo céu e a nova terra na vinda gloriosa de Jesus, estabelecendo o seu reino eterno. Toda a vida do cristão desemboca nesse mistério de Deus. Por que estamos aqui? Porque estamos aguardando o mistério de Deus se cumprir. Mas eu sei qual é o mistério. Estamos aqui aguardando o mistério. É, verdade. Mas é mistério, mas a gente sabe. O que é o mistério? A vinda, o juízo, o galardão, a ira de Deus, o novo céu e a nova terra, o reino pelos séculos dos séculos. Esse é o mistério. Então nós estamos aqui com o mistério desvendado, agora esperando ele ser concretizado. Aleluia. No Antigo Testamento isso já foi falado, por exemplo, Isaías 65, a partir do versículo 17, é novo céu e nova terra. Zacarias 14 é reino de Deus. Mas como que por enigmas. Mas no Novo Testamento isso fica mais claro. Isaías, Zacarias, Ezequiel já falaram do estado eterno, do reino eterno, mas não com tantos detalhes como João em Apocalipse. É por isso que nós chamamos teologicamente de revelação progressiva. Quanto mais o tempo passa, nos autores bíblicos, mais revelação inspirada nós temos. É por isso que Isaías soube mais de revelações escritas do que Moisés. É por isso que João teve mais conhecimento do que Isaías, porque foi se passando a linha do tempo e Deus foi revelando mais coisas para os seus homens. E aí, no fim de tudo, é questão de fé, porque nós cremos que homens foram inspirados por Deus para escreverem o texto que chamamos de sagrado. Podemos ter todas as técnicas da bibliologia para garantir o texto e a fidelidade dele, mas não tem como provar pelas técnicas da bibliologia e da hermenêutica que foi Deus que inspirou homens. Testemunho interior nós temos. Testemunho da Bíblia. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Mas e as provas exteriores? Muita coisa que se falou se cumpriu, mas não é só coisas que profetas falam que acontecem. O texto foi preservado. Tem muito texto da antiguidade que também foi preservado. Talvez a prova externa é que esse texto mudou minha vida. E mudou a sua também. Agora, no final de todas as coisas, é questão de fé. E eu tenho essa fé.
E talvez você aqui também tenha. Então nós estamos aguardando o mistério de Deus se cumprir. Qual mistério? A última trombeta. A vinda gloriosa do Senhor, que vai desencadear no juízo, no galardão, na ira nos ímpios, na graça para os crentes salvos e no reino eterno. Daniel 7, fala também do reino eterno. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Quando você voltar a cantar essa música um dia, quando essa música for cantada aqui, um dia, Priscila, nós sempre iremos fazer o quê? Lembrar da eternidade. É este reino eterno, que já começou agora, que nós estamos vivendo como um grão de mostarda, mas que não está ainda com visível aparência. Foi Jesus que falou isso. Lucas 17, 20. Mas um dia será estabelecido. E aí sim, cetro de ferro na mão de Jesus Cristo. Para alguns milênios, para outros já, novo céu e nova terra. Vamos chegar lá quando chegarmos, quando formos ver o capítulo 20 de Apocalipse. Tá dando para entender? Parecendo que eu estou dando notícia ruim para vocês? Todo mundo com a cara fechada? Estou falando que vocês vão morar eternamente com Cristo. Aleluia! Agora vocês entenderam. Traduzindo. Vocês não vão para o inferno, não. Pelo menos, acho que não. Não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Como é que eu vou saber? Você sabe, Marcelo? Você fala para nós aí. Se você souber, fala para nós. 8. A voz que ouvi vinda do céu, essa mesma voz, estava de novo falando comigo. E dizendo, vai, agora é interessante, irmãos, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha que interessante, lá no 5, ninguém pode pegar o livro. Lá no 5, só Jesus pode pegar o livro. Porque estava na mão de Deus, Pai. Só que agora o livro estava na mão do anjo. Então João podia pegar. E a ordem é pega. Lá, João no 5, João está triste, ninguém pode pegar. Ninguém pode tocar, ninguém pode olhar. Não tem ninguém no céu, debaixo do céu, na terra e debaixo da terra, que pode pegar, ninguém, só um. Aqui João pode. Então pega, João, o livrinho. Só que olha só, o 9. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Era para comer o livrinho. Quem comeu o livrinho na Bíblia? Quem mais? Ezequiel. Lá no capítulo 3, do 1 ao 3. Dever de casa é ler Ezequiel 3, do 1 ao 3. Esse texto de Apocalipse é completamente baseado no Antigo Testamento, nos profetas. Ezequiel 3, do 1 ao 3. Querem ler? Vamos ler então. Falei dever de casa, está todo mundo abrindo, mas é isso aí mesmo. Vocês têm que conferir nas escrituras tudo que o pastor prega. Igual Bereia. Ezequiel 3, do 1 ao 3, vamos lá. Abrir aí? Ezequiel capítulo 3, do 1 ao 3. Acharam? Ezequiel 3 diz assim, olha, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enchas as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Deus está dando uma revelação para Ezequiel, que é para esse profeta falar para a nação de Israel. E é como se Deus estivesse falando assim, come, devora, encarna essa revelação. A pregação que você tem, encarna ela. E fala dela para a nação que está cativa na Babilônia. Já deu para entender? Era a pregação de Ezequiel. Era a profecia de Ezequiel. A mesma forma, então, podemos compreender Apocalipse 10. O que João tinha para pregar, o que João tinha para anunciar,
Era para João encarnar e deixar entrar e anunciar. Leio novamente para vocês o 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso que João está devorando, que está comendo, igual Ezequiel comeu, era a pregação de Ezequiel. Era a pregação de João. É o Evangelho. São as revelações de Deus. Então é para João devorar, encarnar. É para guardar no coração. Guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É para viver, praticar e anunciar. Quem quer comer do livrinho nessa noite? Agora, olha que interessante. Para você que quer, saiba disso. Fui, pois, ao anjo, versículo 9, dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma e devora-o, certamente agora. Ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. É a mesma coisa de Ezequiel. Agora olha o 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Quem ainda quer comer o livrinho? É doce na boca, mas chega no estômago, amargo. E outra coisa também, olha isso. Se Ezequiel tem que comer a profecia e falar dela, se João tem que comer do livrinho e falar dele, se isso é profecia, pregação, anúncio, se é isso que entendemos, olha agora o que acontece com quem come. Vai ter uma parte doce, mas vai ter uma parte amarga. A mensagem do Evangelho, ela salva, é doce. Mas ela condena, é amarga. A mensagem do Evangelho, ser um pregador do Evangelho, te dá comunhão com Deus. É doce. Mas também te traz perseguição. É amargo. Te traz garantia do futuro. É doce. Mas te manda abnegar aqui. É amargo. Te garante o novo céu e a nova terra. É doce. Mas vai ter que carregar uma cruz. É amargo. Compreenderam o que é ser pregador do Evangelho? É a parte doce, mas a parte amarga. Tem pregador que só vive a doce e só prega a doce. Pelo menos eu acho que tem. Alguém já viu algum? Não comeu sempre. Não comeu. Não comeu o livrinho. Não é pregador. É tudo menos pregador. Agora, o pregador, ele sabe do que está para vir na vida dele. Ele tem noção. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Olha só. 2 Timóteo 3,12. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Eu pergunto para você, como um pregador do Evangelho pode ser aplaudido pelo mundo? Amado pelo mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. Só se ficar na parte do mel. Só se ficar na parte do Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, por que não fala assim? Sobre vocês permanecem a ira de Deus ímpios. No mesmo capítulo. No mesmo capítulo, João 3,16, João 3,36. Por que é que a pregação do Evangelho hoje não é completa? E eu ouvi esses dias o maior erro teológico, talvez, da história. Ah, não, a mensagem do evangelista é uma mensagem simples, é uma mensagem básica, é uma mensagem só sobre amor. De onde que eles tiraram isso? Quem falou isso? A mensagem do Evangelho é a mensagem do Evangelho, independentemente do seu dom, do seu ministério. A mensagem não muda. Eu prego graça, mas também prego juízo. Eu falo do amor, mas também falo do juízo de Deus, da ira de Deus. Eu falo do céu, mas eu também falo do inferno. A mensagem, ela vai te trazer, irmão, comunhão com Deus e irmãos em Cristo. Olha a família que nós temos aqui, ó. Só que lá do lado de fora, quem não aceita essa mensagem, vai nos odiar. Só que as pessoas, hoje, algumas não são odiadas pelo mundo. Por aqueles que não querem. Jesus disse, olha, vão perseguir vocês. Vão matar vocês. Vão levar vocês para as sinagogas. Vão rejeitar a pregação de vocês. O que é para fazer, Senhor? Sacode a sandália e vai para outro lugar.
Como é que um cristão pregador do Evangelho não entra em conflito com as trevas, se a pregação do Evangelho é ir na contramão das trevas? Vocês conhecem aqui o anel rodoviário? Vocês já passaram no sentido normal às 18 horas no anel rodoviário? Passa nada. Agora, tenta passar no anel rodoviário às 18 horas na contramão. O pessoal vai abrir, não vai, Marcelo, abrir assim, ó. Ô, gente, ele está na contramão, por favor, vamos arredar aqui. Vamos deixar ele passar. É assim? Nem a polícia dá conta. Por quê, irmãos? Porque é contramão, é contramão. E Jesus nos avisou, falou assim, olha, me odiaram. Vão odiar vocês também. Me perseguiram. Se fizeram isso com o mestre de vocês, imagina o que vão fazer com vocês. Agora eu pergunto, como está a nossa vida de perseguição? Como? Quem nos xinga? Quem que é a nossa cabeça? Quem? Mas é isso mesmo, manda primeiro os servos, depois o filho e mataram até os filhos. É isso mesmo. Quem não gosta da gente por causa do Evangelho? Ou será que nós somos amados pelo mundo? Ou eu estou muito errado, ou nós estamos muito errados, como igreja. Hoje em dia, por exemplo, eu vi um profeta que foi na festa de um casal homossexual e saiu de lá com um carro de presente. Com um carro de presente dos caras. E foi pregar no aniversário deles lá. Será que pregaram arrependimento? Não, porque tem o vídeo. Deus está abrindo as portas para você, você vai romper, Deus está agradando de você, Deus te ama, e etc, etc, etc. Essa é a pregação. E não é só porque é gay, não. É qualquer lugar. Esses dias agora um pregador foi na festa, foi num show do cantor mundano e pegou uma promessa que era para a nação de Israel e falou assim, Deus está abrindo portas para vocês, sei o quê. É só colocar o pé que Deus coloca o chão. Para mundano. Para quem está lá embriagado e traindo a esposa. Ao invés de vocês estão indo para o inferno, arrependei-vos. Tem um pregador chamado Paul Washer, que ele pregou nos Estados Unidos. Ele é dos Estados Unidos, fez missão no Peru e foi pregar nos Estados Unidos num evento. E a mensagem era a porta estreita. É diferente, irmão, é diferente. Se você não consegue ver diferença, é diferente. A pregação, a porta estreita. A porta estreita. Os pregadores de hoje, o caminho largo, o título da mensagem, poderia ser sincero pelo menos, né? O que você vai falar para nós, pregador? Do caminho largo. Podia ser sincero. Não, mas o Paul Washer falou, porta estreita. E aí ele começou a pregar sobre porta estreita. E pregando sobre porta estreita, ele começou a falar, eu me entristeço, mas estou vendo o que está acontecendo com os evangélicos americanos, etc, etc. Não se arrependem, não pregam o evangelho, não amam Jesus, tal. Aí todo mundo batendo palma. Ele falou assim, eu não sei por que vocês estão batendo palma, eu estou falando de vocês mesmo. Eu estou falando de vocês e eu sei o que isso me custa. É aqui que eu quero chegar. Eu nunca mais serei convidado para um evento como esse. E não é mesmo. Não é mesmo. Vocês conseguem imaginar Paul Washer no show do Felipe Araújo, como o David Leonardo foi? Por que chamaram o David Leonardo e não chamaram um grande homem de Deus que a gente tem aí no Brasil? Por quê? Porque qual que é a mensagem? O que eles querem ouvir? Só o meu. Você vai prosperar. Tá entendendo? Não é radicalismo, é a verdade. Será que o Neymar ia trocar ideia com o hoje? É porque o André Fernandes foi, né? E a mensagem foi qual? Qual foi a conversa lá? Porque pela postagem eu vou te abençoar, vai dar tudo certo, Deus vai te dar não sei o que. Profetizei na vida dele, tá, ok. Mas, eu não sei, irmãos, eu acho que a gente está longe. Vamos fazer carnaval decente? A gente está longe. Decente também. A gente está longe. Porque a gente não comeu o livrinho.
tem que ser amargo. Por que o mundano gosta da nossa pregação? Essa é a pergunta. Por que o mundano gosta da nossa pregação? Sabe por quê, irmãos? Porque na Bíblia, mundano que ouve a pregação, arrepende e vem para Cristo. Mas hoje, os mundanos ouvem as pregações e não arrependem. O que está acontecendo? Porque também Jesus está no imaginário de todo brasileiro. Quem é Jesus, a Páscoa, o Natal. Então, se a maior parte prega só esses textos dessa forma, aí praticamente se criou outra religião separada, outra cultura separada do que é o Evangelho. Assim, é outra coisa. Talvez a gente está baseando eles conforme a palavra, mas não. tem que separar. É outro Evangelho. E outra coisa, isso que você está falando é a prova de que evangélico, católico, espírita, o brasileiro é idólatra. Porque criaram um Jesus que não é o Jesus das Escrituras e estão idolatrando esse ídolo. Fizeram um ídolo. Jesus se tornou um ídolo. Quando na verdade deveria ser Deus Senhor. Deus Senhor. Mas para muitos hoje Jesus se tornou um ídolo. Não é o Jesus das Escrituras. E isso é triste, irmão. E é porque eu estou pensando aqui, é porque eu estou falando. E enquanto eu estou falando, sabe o que eu estou pensando aqui, na sinceridade? Que não vai mudar nada. Que não vai mudar nada. Essa é a tristeza. Eu me sinto assim. Como é que fala aquele negócio? Enxugando gelo. Você não sente enxugando gelo quando você está pregando o Evangelho, não? Enxugando gelo. Só que a única alegria, a esperança que eu tenho ainda toca alguns corações. Hã? Exato. Ainda toca alguns corações e graças a Deus por isso. E o que me tranquiliza também é que sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é a massa que vem, não é a massa que vem. Termina aqui, a parábola do semeador, tá lá, as sementes, né? Só que 25%. Eram 4 tipos de solo. Então cada solo é 25%, né? 25% caiu à beira do caminho, 25% em solo pedregoso, 25% entre espinhos. E se perdeu. Só 25% é que floresceu, ou melhor, frutificou a 30, 60 e 100 por um. E mesmo assim, em graus diferentes. Em graus diferentes. Eu acho que essa é a missão de quem come o livrinho. Vai ter que acostumar com esse amargo, com essa dor, com essa tristeza. Enquanto está todo mundo rindo, quem comeu o livrinho está preocupado. Enquanto está todo mundo na festa evangélica, quem comeu o livrinho está preocupado. É porque a dor de barriga lembra. Não é isso aí não. Enquanto a igreja brasileira está comemorando os números, quem comeu o livrinho está assim. Não é isso aí não. Não é bem assim não. Quem comeu o livrinho está assim. Não é desse jeito não. Não é desse jeito não. Obrigado. Não está acontecendo o que estão falando, não. Todo lugar que eu vou dar aula, eu falo assim, gente, se vocês estão achando que nós estamos bem, vocês não entenderam nada. Nós estamos respirando por aparelhos. Uma parte da igreja está respirando por aparelhos, outra não. Outra está firme com Jesus. Graças a Deus por isso. Que é a igreja de Jesus. Que é a igreja invisível, né? Dentro da visível. Amém, meus irmãos? Só uma coisa, Mateus, se foi falado, eu não estou lembrando aqui. Então, alguma passagem que fala quem é essa voz que fala com João? O que aparenta ser no 10 é do anjo. Vi outro anjo forte descendo do céu. Este anjo está conversando com João. Essas vozes. Fala nessa parte aqui do logo falaram os 7 trovões e escreveram, mas ouviu uma voz do céu. Ah, tá. Não, essa aí não. Essa aí não. Não tem não. Ou é o anjo, ou é uma voz que vem do céu. Quem faz essa revelação que João está escrevendo? Não. Tem não. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos tirar nossa foto. Irmã, vem para cá por gentileza.